Depois do GP dos otakus lá do Japão, que serviu como uma das maiores doses de melatonina em muito tempo e que conseguiu curar muitas pessoas da insônia, o GP do Bahrein ontem foi o oposto. O negócio foi caótico e com direito a problemas técnicos inusitados que deixaram pilotos, equipes, jornalistas e até nós, espectadores, muito confusos. Agora, o que não é nem um pouco confuso, e é bem simples na verdade, é que eu mereço o seu like e a sua inscrição aqui no canal por salvar mais uma segunda-feira sua com o nosso Areço Ludibriado. E quem também tá prontinho para te salvar é o pessoal da Kaspersky. Se você clicar no link aqui embaixo e usar lá no carrinho o cupom LUDGERO com tudo maiúsculo, você vai poder proteger o seu dispositivo por um ano por menos de R$ 4 por mês. E aquele papo de que antivírus é pesado, vai atrapalhar a performance do seu PC, nada disso tem com a Kaspersky, porque eles sabem como é importante para você ter o máximo de proteção e também o máximo de desempenho. Então não perde tempo, tá? Clica no link aqui embaixo, usa o cupom LUDGERO, tudo maiúsculo, e aproveita a promoção para manter o seu dispositivo totalmente protegido, beleza? De 2021 para cá, a gente tinha se acostumado a ter a abertura da temporada no Bahrein, mas dessa vez a temporada voltou a começar na Austrália e a gente precisou esperar mais um pouquinho para essa corrida acontecer. E se no ano passado a corrida foi terrível, graças a Deus esse ano foi diferente. Ainda mais depois do pesadelo que tivemos no Japão na semana passada. Com mais um final de semana tradicional, fomos para o quali no sábado. No Q1, os dois carros da Red Bull estavam sem nenhuma volta válida até o final, mas Verstappen, o Peixoto da galera, conseguiu avançar com tranquilidade. Tsunoda ficou meio segundo atrás do companheiro e bem mais para trás na tabela, mas também se safou na 14ª posição. Quem se deu bem de verdade foi Hulk, que com o cronômetro já zerado, deu uma volta que fez ele subir para 15º e jogar o Albon na eliminação. O problema é que a volta do alemão era irregular e a direção de prova, como sempre muito bem capacitada, não percebeu isso antes do Q2 e o piloto tailandês acabou ficando de fora injustamente. Também foram eliminados Lawson, o filho da lei, o nosso brasileirinho Borboleto, Stroll e Berman, o homem-urso. Chegando no Q2, a sessão mal tinha começado e já tivemos uma bandeira vermelha. Isso porque Esteban Ocon acabou perdendo o controle do carro na sua volta rápida e foi no muro, estragando o brinquedo da nossa Super Monegren Toyota Gazoo Racing Haas Ferrari. Com a sessão reiniciada, novamente Peixoto não tinha uma volta válida na primeira tentativa e na sua última marcou o 7º tempo, que depois acabou sendo o 8º. Lá na frente, as duas McLaren estavam tranquilas, com Oscar Piastri na frente e Norris em segundo. A surpresa ficava com o 3º tempo de simplesmente Pierre Gasly da equipe Alpine. Com o cronômetro zerado, Tsunoda estava em 10º, ali bem no corte, e com outros pilotos ainda terminando a sua volta. Porém, nenhum deles conseguiu superar o japonês, com o Scooby Durham chegando mais perto e ficando de fora por 19 milésimos de segundo. Além dele, também foram eliminados Hadjar, o nosso Isaac Rajada, Hulk, que nem deveria estar no Q2 de qualquer forma, e depois do qual ele foi jogado de volta para 16º, Jovem Alonso e Ocon, é claro, que tinha batido mais cedo. No Q3, com o Peixoto tendo muitas dificuldades com o carro de latinha de energético e a equipe do Pocotó ainda tentando se achar, a única concorrência que a gente ia ter para as McLaren seria com o Jorge Russo. E o inglês começou fazendo a sua parte e anotando o melhor tempo. Só que o Oscar Piastri realmente estava inspirado e seguiu com a tendência do final de semana, sendo o mais rápido novamente. O Lando veio logo depois na sequência, mas anotou apenas o 3º tempo. Na segunda tentativa, tivemos primeiro uma boa volta do Antonelli, que até assumiu a ponta por uma pequena margem, mas o Jorge Russo veio na sequência e tirou 2 décimos dele. O Leclerc até tentou, mas ficou atrás do Jorjão, e depois o Piastri veio mais uma vez numa volta absurda e passou a Mercedola. Lando veio logo depois, mas numa volta ruim, que acabou deixando ele apenas em 6º. Peixoto seguiu com dificuldades com o carro e não conseguiu operar outro milagre, ficando apenas na 7ª posição. Em compensação, quem surpreendeu foi Gasly, levando a equipe Alpine para 5º, mas que na verdade depois seria uma 4ª posição, assim como o Leclerc, que subiria para 2º.
Isso porque os dois carros da Mercedola, no início do Q1, saíram dos boxes antes da direção de prova liberar. Por isso, ambos foram punidos em uma posição no grid e Jorge Russo caiu para terceiro e Antonelli para quinto. E aí, chegamos no domingo para a corrida. As luzes vermelhas se apagam e Oscar Piastri consegue sair bem e se manter na frente. Leclerc, em compensação, não larga tão bem e Jorge Russo já recupera o segundo lugar do quali praticamente na primeira curva, chegando a rapidamente travar um dos pneus e ficar de lado com o líder Piastri. Quem também milagrosamente larga bem é Lando, que chega na primeira curva já em quarto e disputa depois com o Leclerc até a terceira curva, onde ele também passa o carro do Pocotó para já assumir o terceiro lugar. O problema é que o inglês da McLaren estava com o carro parado fora do colchete lá na hora da largada. E para garantir ainda mais, já tomou aquele Mega Man X9 do Peixoto, que estava largando do ladinho dele e viu tudo de camarote. Com isso, o Lando tomou 5 segundos de punição para serem pagos na sua primeira parada. Nas primeiras voltas, as brigas estavam sendo realmente só ali pela meiuca da tabela, principalmente com o Comic Science engatando o R de rapidão com o ônibus da nossa aviação Cometa. Tomou um mergulho maluco do Antonelli, depois foi ultrapassado também pelo Peixoto e, por fim, tomou do Lewis Hamilton e do Tsunoda praticamente ao mesmo tempo. Agora, quem estava fazendo uma baita escalada no pelotão foi Berman, o Homem-Urso, que saiu de último e depois da primeira rodada de paradas já estava em 13º. Depois disso, a corrida deu aquela tranquilizada, padrão, né? E até tivemos mais algumas ultrapassagens depois, com o Lewis Hamilton subindo mais no grid e o Leclerc passando o Norris pelo terceiro lugar. Até que uma dessas disputas colocou gasolina na parte final da corrida. Tsunoda e Comic Science brigavam pela sexta posição, quando o japonês deu uma traseirada no meio da disputa e acertou de leve a lateral do carro do espanhol, mas que foi o suficiente para espalhar detritos na pista. Com isso, algumas voltas depois, o safety car foi chamado para que liberassem a turma da vassoura. Com um desgaste de pneus acima do esperado, todo mundo aproveitou o safety car para fazer mais uma parada. Na relargada, com principalmente a galera lá da frente com pneus bem diferentes, a coisa virou um salseiro. O Jorge Russo acabou não conseguindo chegar no Piastri, que relargou bem, mas o Lando foi para cima do Leclerc, que se defendeu, e nessa briga dos dois, o Lewis Hamilton chegou junto para participar também. Os dois ficaram lado a lado e o Norris acabou passando por fora da pista. Com isso, a equipe pediu para que ele devolvesse a posição para o Hamilton para evitar a punição. Só que 2 voltas depois, Lando chega novamente e dessa vez faz a ultrapassagem de forma mais tranquila para assumir o 4º lugar. E mais para o final da prova, era a vez agora dele chegar e passar o Leclerc para assumir a 2ª posição. Pera, segundo? Não seria terceiro? Cadê o Jorge Russo? Acontece que lá, depois do safety car, o sistema de GPS do carro do Jorjão foi de Checo Pérez. E aí, a cronometragem não conseguia mais saber aonde estava o carro do inglês, bugando a tabela de uma forma tão bizarra que a transmissão precisou tirar completamente ela da tela durante o resto da prova. E isso não só era um problema pra gente, não. Afetava todo mundo, até quem estava na corrida. O próprio Jorge Russo, por exemplo, não tinha como saber se ele podia usar o DRS ou não. E até quem estivesse atrás dele também não ia saber, porque esse sistema do GPS não ia saber onde o carro dele estava na pista. Logo, não ia ter como saber se ele ou quem está atrás dele pode usar o DRS. Loucura absoluta, filho. É bug na Matrix total. E no final, a vitória ficou com Oscar Piastri, que fez aquela que chamamos de corrida adulta. Na última volta, ainda tivemos um último ataque de Lando para cima de Jorge Russo, que conseguiu se defender e manter o 2º lugar, apesar dos pneus macios desgastados. Esse daqui foi o restante do top 10 da prova, com Leclerc e Lewis Hamilton em 4º e em 5º. Peixoto, que fez uma ultrapassagem no apagar das luzes, ficou em 6º. Gasly indo em 7º. Ocon fez uma baita corrida de recuperação e terminou em 8º. Tsunoda marcou seus primeiros pontos com a Red Bull e ficou em 9º. E simplesmente Berman, o Homem-Urso, saiu de último para terminar no top 10,
e marcar mais um pontinho muito importante para a Super Monegran Toyota Gazoo Racing Haas Ferrari, que segue praticando futebol. Nosso borboleto, infelizmente, não teve um bom final de semana e acabou terminando na penúltima posição, na frente apenas de Comic Science, que eventualmente abandonou a corrida por conta dos problemas no carro que ele teve depois daquele toque com o Tsunoda. Essa daqui é a tabela do campeonato, com o Pistache colando de vez no Lando e botando pressão no companheiro na disputa desse ano. Vamos ver como que vai ser ao longo dessa temporada e a gente já vai ter mais um capítulo nesse final de semana agora, lá no GP dos Direitos Humanos. Assim como é um direito de todo ser humano, dá o like e se inscrever aqui no canal se tiver gostado do vídeo, beleza? A gente se vê numa próxima, um abração, valeu e fui!